Elisa limpava o chão do hospital com movimentos rápidos, precisos. O cheiro de desinfetante era quase insuportável, mas fazia parte do dia a dia. Naquele dia, enquanto esfregava o piso de um corredor lotado, ouviu uma gargalhada alta. "Ei, faxineira, vai limpar também a sujeira da sua vida?" A risada ecoou, acompanhada de outros risos abafados. O médico que havia feito o comentário seguiu seu caminho, como se ela fosse invisível. Elisa não respondeu. Suas mãos apertaram o esfregão, o nó na garganta quase a sufocando. Mas ela sabia que ninguém ali tinha ideia de quem ela realmente era. Nem mesmo ela tinha total certeza. Os dias de Elisa nunca foram fáceis, mas aquele parecia particularmente cruel. Desde que começara a trabalhar no hospital, enfrentava olhares de desprezo e piadas disfarçadas. Muitos não entendiam por que uma mulher tão jovem, de postura altiva apesar das roupas simples, estava ali. Alguns inventavam histórias sobre ela. Diziam que era uma ex-presidiária, que havia perdido tudo. Outros falavam que era uma garota de luxo caída em desgraça. Elisa nunca explicava. A verdade era mais complexa do que qualquer suposição. À noite, ao chegar em casa, Elisa sentava em sua cama, encarando uma velha caixinha de madeira. Dentro dela estavam pedaços de um quebra-cabeça que ela vinha tentando montar desde criança. Uma fotografia antiga, rasgada ao meio, mostrava um casal sorrindo ao lado de um bebê. Elisa era aquele bebê, mas nunca soube quem eram os adultos. Crescera em orfanatos, mudando de lar em lar, sempre ouvindo que era especial demais para uma família comum. Mas ser especial nunca a poupou da solidão. Um dia, enquanto limpava o quarto de um paciente importante no hospital, um idoso chamado Dr. Álvaro ouviu algo que a fez parar. O homem, debilitado e de fala arrastada, a observou fixamente. "Você tem os olhos dela", disse ele, com um sorriso fraco. "Os olhos de quem?", perguntou Elisa, intrigada. Mas antes que ele pudesse responder, uma enfermeira entrou e a dispensou. A frase ficou ecoando na mente de Elisa pelos dias seguintes. Aos poucos, os fragmentos de sua vida começaram a se encaixar. O médico que a humilhara no corredor parecia ter uma ligação incomum com o Dr. Álvaro. Uma das enfermeiras, Clara, começou a tratar Elisa com gentileza e trouxe informações que ela não sabia se podia confiar. Clara revelou que Dr. Álvaro era um dos fundadores do hospital e que anos atrás houvera um escândalo envolvendo a filha dele, desaparecida misteriosamente. A cada dia, Elisa se sentia mais perto de uma verdade que a assustava. Ela encontrou registros antigos no porão do hospital, papéis amarelados que falavam de doações e transações estranhas. Entre os documentos, havia uma referência a um bebê desaparecido na mesma época em que ela havia sido deixada no orfanato. Quando finalmente confrontou o doutor, Álvaro, ele, com lágrimas nos olhos, confessou: "Você é minha neta, sua mãe. Ela tentou protegê-la, mas tudo deu errado. Eles disseram que você tinha morrido." Elisa então percebeu que sua vida tinha sido orquestrada por interesses maiores. O hospital, o local onde ela fora humilhada tantas vezes, era parte da herança de sua mãe. E aqueles que a desprezaram tinham lucrado às custas do sofrimento de sua família. Mas Elisa não queria vingança. Ela queria justiça. No capítulo final, a reviravolta veio quando Elisa se recusou a tomar o hospital para si. Em vez disso, ela transformou o local, garantindo que nenhum funcionário fosse tratado como ela fora. Elisa usou sua nova posição para ajudar outros invisíveis como ela, tornando-se a força que sua mãe desejava que ela fosse. Mas o que ninguém sabia era que Elisa havia deixado uma última carta para Dr. Álvaro, onde revelava algo que o leitor só descobriria no parágrafo final. Elisa era a verdadeira herdeira de um império ainda maior,
mas escolhera permanecer anônima, garantindo que sua justiça fosse silenciosa e eficaz. Os dias no hospital pareciam sempre os mesmos para quem olhava de fora, mas para Elisa, cada canto daquele lugar guardava um segredo, um peso diferente. Depois de ouvir as palavras enigmáticas de Dr. Álvaro, ela passou a observar mais atentamente. Não era só sobre as humilhações que sofria. Havia algo maior ali, algo que parecia conspirar para mantê-la no lugar de sempre, invisível. Uma noite, enquanto recolhia os sacos de lixo na ala administrativa, ouviu vozes alteradas vindo de uma sala trancada. Aproximou-se, passos leves como quem não quer ser notada. Era o médico que a havia insultado no corredor, o Dr. Murilo. Se ela descobrir, estamos ferrados. Você sabe o que aconteceu com a mãe dela. Não vou deixar isso acontecer de novo, entendeu? Disse ele com a voz baixa, mas carregada de ameaça. Elisa parou, o coração disparado. Eles sabiam. Ao chegar em casa, a velha caixinha de madeira parecia chamá-la. Elisa se sentou na cama, abriu-a devagar e retirou a fotografia rasgada. Passou os dedos pelo rosto dos dois adultos na imagem. Nunca havia conseguido descobrir quem eram, mas algo no olhar da mulher parecia ressoar nela. Era como se aquela foto fosse um eco, uma memória apagada que ainda assim insistia em permanecer. Também havia dentro da caixa um cordão de prata com uma pequena medalha. Na medalha, gravado com letras quase apagadas, estava um nome: Helena. Elisa sempre soubera que sua mãe se chamava assim, mas além disso, não sabia nada sobre ela. Era como um vazio que a engolia desde que tinha consciência de si mesma. Flashbacks de sua infância vinham à tona com mais frequência. A primeira lembrança clara que tinha era de quando tinha 5 anos no orfanato. Uma das cuidadoras, Dona Amália, havia lhe entregado a caixinha pela primeira vez. Essa foi a única coisa que deixaram com você, menina. Disseram que era para guardar com carinho. Elisa nunca soube quem deixou a caixa, mas lembrava de ter passado noites em claro, olhando para ela, como se fosse a única coisa que a conectava ao mundo. Os anos seguintes foram uma sucessão de partidas. Cada lar temporário parecia querer consertá-la, como se ela fosse um objeto quebrado. Mas ninguém entendia que Elisa não queria ser consertada, queria respostas. De volta ao hospital, os mistérios ao redor de Dr. Álvaro e Dr. Murilo se tornaram insuportáveis. Elisa começou a se aproximar de Clara, a enfermeira que parecia ser a única pessoa genuinamente gentil com ela. Clara tinha um jeito tranquilo, mas nos últimos dias estava inquieta. Elisa, eu preciso te contar uma coisa, disse Clara em uma pausa no corredor. Dr. Álvaro, ele fala de você quando ninguém está ouvindo. Ele acha que você é bom, que você é alguém que não devia estar aqui como faxineira. Ele fala de olhos. Disse que só viu aqueles olhos uma vez antes. Elisa sentiu o estômago afundar. Era demais. Tudo ao mesmo tempo. Mas ainda assim, precisava saber. Clara, eu preciso que você me ajude a descobrir quem ele acha que eu sou. E o que o doutor Murilo tem a ver com isso. Em uma noite de coragem impulsiva, Elisa foi ao quarto de Dr. Álvaro novamente. Ele estava fraco, os olhos fundos, mas quando viu Elisa, sorriu como se a conhecesse há anos. Você veio, disse ele com a voz falhando. Elisa não perdeu tempo. Eu quero saber quem é Helena. O que ela tem a ver comigo? Por que vocês escondem coisas de mim neste hospital? Dr. Álvaro engoliu em seco, parecendo lutar entre a verdade e um segredo que o corroía. Helena, ela era minha filha. E você, Elisa? Você é a neta que eu pensei ter perdido para sempre. O impacto daquelas palavras foi como um soco no peito. Elisa sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a compostura. Se isso é verdade, por que eu nunca soube? Por que minha mãe desapareceu? E por que eu cresci sozinha? As lágrimas corriam pelo rosto de Álvaro.
porque eles tiraram você de mim e de Helena. Disseram que você tinha morrido no parto, mas era mentira. Eles queriam apagar a existência de vocês. Eu descobri tarde demais. E agora... Ele tossiu, o som áspero preenchendo o silêncio do quarto. Agora, eu não tenho tempo para corrigir isso. Nos dias seguintes, as peças começaram a se encaixar. Clara ajudou Elisa a encontrar registros antigos. Documentos que mostravam que Helena havia engravidado de forma inesperada durante um período conturbado da vida. Ela era uma médica brilhante, mas sua gravidez incomodava pessoas como o doutor Murilo, que via nela uma ameaça ao controle do hospital. Elisa também descobriu que Murilo era responsável por encobrir a verdade sobre o desaparecimento de sua mãe e por criar toda uma teia de mentiras para proteger os interesses dos poderosos. O confronto com Murilo foi inevitável. Em uma reunião tensa, Elisa surgiu diante dele com cópias dos documentos. "Então você me achou", disse ele com um sorriso frio. "Mas o que você vai fazer com isso? Ninguém vai acreditar na palavra de uma faxineira." Elisa, porém, já não era a mesma. "Talvez não acreditem em mim, mas sabem em quem acreditam? Em Clara e em Dr. Álvaro." Ela jogou sobre a mesa gravações das conversas que tivera com Álvaro e provas das transações ilegais de Murilo. Ele empalideceu. "Você não sabe o que está fazendo", tentou ameaçá-la. Mas Elisa sabia exatamente o que fazia. E ela não estava sozinha. Ainda assim, o dilema de Elisa persistia. O que ela faria com tudo aquilo? O hospital, os segredos, a herança perdida. Tudo parecia pesado demais. Mas ela sabia de uma coisa: nunca mais deixaria que a invisibilidade fosse sua única identidade.